compara aquele que construiu a casa sobre a rocha àquele que construiu num firme fundamento e que, independente da circunstância, vieram as adversidades, veio a tempestade, a chuva caiu, os rios sopraram contra ela, deram com ímpeto contra ela e a casa não caiu porque estava edificada, ou for edificada sobre a rocha. Também ele comparou aquele que não ouve as suas palavras e não as pratica, que ouve as suas palavras e não pratica, comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As duas eram casas. Não é? No aspecto da questão da comparação, as duas eram casas e podia até se parecer a casa que foi construída na areia, muito mais bela talvez aos olhos do que a casa que foi construída sobre a rocha. Porque, de fato, muitas vezes nós não temos interesse de gastar ou de investir tempo em alicerce. Nós temos pressa em fazer as coisas. Nós temos muito mais do que um senso de urgência. Nós queremos as coisas prontas, rápidas, né? Tudo tem que ser rápido. E é óbvio que na vida cristã nós não podemos ter essa pressa de querermos fazer coisas sem antes termos um alicerce firme. É muito importante que a nossa vida esteja montada sobre um firme alicerce. Esse alicerce não pode ser coisas, não pode ser pessoas. Esse alicerce não pode ser circunstâncias. Não podem ser as nossas habilidades, as nossas capacidades, não pode ser. Então, na comparação de Jesus, aquele que ouve as palavras e as obedece, ele compara ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Na história, né, desse contexto ali, que é a margem do Mar da Galileia, a areia ficava tão firme que parecia uma espécie de rocha. E muitos, né, ousavam até construir casa em determinados lugares como aqueles, mesmo sabendo que iria inundar, mesmo sabendo que não ia ter sustentação a casa não teria, não seria bem construída sobre aquele terreno, né? Mas seria necessário, antes de fazer isso, cavar-se o máximo até encontrar solo firme para que pudesse construir um alicerce de fato. Nós raramente queremos investir em alicerce, porque ninguém passa por aí olhando para o alicerce das casas. Passa? Você já passou num prédio, por exemplo, o Palace, lá em Boa Viagem, e você olhou para o alicerce que tem? Você já viu o alicerce que tem no Palace, ali em Boa Viagem, um dos prédios, como referência que tem na orla ali? Alguém já viu o alicerce dela? Não? Para poder construir aquele edifício, aquele prédio, precisou ter um alicerce muito forte, firme, não é? Então é essa comparação que Jesus faz. Aqueles que ouvem minha palavra e praticam, estão construindo a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam, são aqueles que estão construindo sobre a areia, sobre um alicerce que não é firme, que vai ruir, não é? Vai se gastar com aquilo que é visível, e é a comparação que Jesus faz, porque se você perceber no final, Jesus está terminando a conversa no Sermão do Monte, no verso 29, de certa forma aqui, porque havia um questionamento sobre a questão dos escribas, né? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a multidão estava cercando Jesus, e o contraste que ele faz é da questão de certa forma, dos religiosos da época que apoiavam a sua vida sobre as opiniões, sobre conceitos, até de rabinos até, e contrapartida, isso não é o verdadeiro alicerce.
Mas quem é o verdadeiro alicerce aonde nós devemos construir a nossa vida? Quem é o verdadeiro alicerce? Em Mateus 16, 18, Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem os homens ser? E alguns disseram Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Mas Pedro foi o único que teve, por inspiração do Espírito Santo, na sua boca, nos seus lábios, a palavra: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E é esta afirmação. E Jesus disse, então, Tu és Pedro. E não sobre Pedro, mas sobre esta afirmação. Que afirmação? De que Cristo, a rocha viva, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, Ele é o verdadeiro alicerce da nossa vida. Aleluia. Quem tem a sua vida edificada em Cristo está pronto para passar pelas adversidades. Não quer dizer de forma nenhuma. Você vê o texto está dizendo que ambos passaram pelas adversidades. A casa que foi construída sobre a rocha, o vento, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ambas as casas sofreram com a tempestade, com os problemas que estavam acontecendo. Os que estão edificando sua casa em Cristo, a sua vida em Cristo, estão sofrendo, estão passando por dificuldade. Os que não estão edificando sua vida em Cristo, estão passando por dificuldade. Mas os que edificaram sua vida em Cristo, sabe que Cristo é tudo. Ele é o seu alicerce, Ele é o seu fundamento, Ele é a razão da sua vida, Ele é a razão da sua existência. A razão da nossa existência não são as coisas que nós podemos conquistar nessa vida. A razão da nossa vida não são os bens que nós podemos conquistar nessa vida, não são pessoas. Não são pessoas. É o Senhor que é a razão da nossa vida, que é o fundamento da nossa vida, que é o nosso